Olá, hoje vou trazer ao canal um nome que foi uma personalidade muito controversa e incontornável do Futebol Clube do Porto e do futebol português, visto no Dragão como um dos maiores traidores que passaram pelo clube. Trata-se nada mais nada menos que Bela Gutmann, o treinador magiar que venceu um campeonato pelo Futebol Clube do Porto, o tão badalado campeonato de Calabota em 58-59. Mas logo a seguir rumou a Lisboa para treinar o Benfica num processo polémico. Uma personalidade que, à socapa, em 59, desviou José Augusto, com destino às Antas, do Barreiro para a Luz. No entanto, o episódio de hoje tem como ponto alto a maldição do treinador húngaro que, ainda nos dias de hoje, paira sobre os ares do Estádio da Luz. Queres saber um pouco mais sobre a história de Bela Gutmann? Então, fica aqui comigo. Antes de mais, quero pedir-te que te inscrevas no canal e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma, já sabes que vais poder acompanhar sempre o canal, todas as semanas, com conteúdos sobre o teu clube e, consequentemente, podes naturalmente ajudar o canal a crescer e a criar mais e melhores temas. Por isso, agradeço desde já o teu contributo. Bela Gutmann nasceu numa família de origem hebraica em 1899 na Budapeste, que era então a capital da província húngara do Império Austro-Húngaro. Os pais, Abram e Esther, bailarinos de profissão, educaram musicalmente o filho desde pequeno, que ainda muito novo também se dedicou à dança. Durante a adolescência, apaixonou-se também pelo futebol, um desporto que chegara, entretanto, ao centro da Europa, proveniente, como todos sabemos, de Inglaterra. Os pais insistiram para que Bela Gutmann prosseguisse a dança e, aos 16 anos, já era professor de dança clássica, mas a paixão pelo futebol levou a melhor, começando a jogar no Turkves, onde se tornou profissional. Seguiu depois para o MTK de Budapeste, antes de se mudar de armas e bagagens para Viena, e onde esteve também a defender as cores do clube da comunidade judaica da cidade, o AQA Viena. Apaixonado pela cidade, como um bom filho do Império Austro-Húngaro, Gutmann abraçou de corpo e alma a cultura vienense, aprofundando a sua paixão pela música, pela dança e enquanto jogava também futebol e terminava os estudos em psicologia. Apesar do seu amor pela Áustria, não renegou a sua Hungria natal e representou os magiares nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924. No ano seguinte, sagrou-se campeão no AQA de Viena, num feito histórico nunca mais repetido pelo pequeno clube da comunidade judaica. Um ano depois, não resistiu aos convites e promessas que vinham do outro lado do Atlântico e mudou-se para os Estados Unidos da América. Mas, em terras do tio Sam, o futebol não tinha expressão nenhuma e Bela Gutmann rapidamente percebeu o estado das coisas, dedicando mais tempo ao ensino da dança, a sua formação, com que rapidamente começou a enriquecer, ao mesmo tempo que dava uns pontapés no New York Giants para não perder o hábito da bola. Em Nova York descobriu o capitalismo na sua mais gloriosa e atraente forma e cedo se viu em Wall Street a investir o dinheiro que ia ganhando. Com dedo para o negócio, Bela Gutmann aprendeu rapidamente a forma de investir no momento certo e no local certo, enriquecendo e ganhando uma legião de amigos que o acompanhava para todo o lado. Tudo corria bem, até uma célebre quinta-feira de outubro de 1929, que passou à história como a Quinta-feira Negra, o dia em que o mercado de valores e capitais da Bolsa de Nova Iorque colapsou, levando à ruína milhões de pessoas nos Estados Unidos. Gutmann perdeu nesse dia 55 mil dólares, uma fortuna à época, ficando na ruína. Pobre e sem dinheiro,
foi abandonado por tudo e por todos, apelidado de pobre pateta por aqueles que até então o bajulavam. A pobreza e a humilhação deixariam fortes marcas na personalidade de Gutmann, que, a partir desse período, passou a considerar a sua segurança financeira a primeira de todas as prioridades. Uma alma caridosa deu-lhe a mão e um bilhete para regressar à Europa e, desta forma, voltou para Viena e por aí se radicou até se lhe perder o rastro na Segunda Guerra Mundial. Quando o conflito começou, encontrava-se na sua cidade natal treinando o Újpest e, durante os anos seguintes, ninguém sabe ao certo onde se refugiou. Alguns biógrafos apontam Paris ou o Brasil como possibilidade, enquanto outros avançam com a possibilidade de ter estado num dos campos de concentração do Terceiro Reich, mas, apesar de todas as teorias, a Suíça seria o destino mais provável e próximo para um judeu que fugia à perseguição promovida pelos nazis. Ao contrário do seu irmão mais velho, Bela Gutmann sobreviveu ao Holocausto, ao conflito e pôde prosseguir a sua vida. Depois da Segunda Guerra Mundial, voltou para Budapeste, onde treinou diversos clubes e a seleção húngara, chegando a ter uma grande discussão com o seu jogador e lendário Puskás, quando dirigia o Honvéd, acabando por renunciar ao cargo. Depois de ter abandonado a seleção e já depois de ter passado também por clubes de Itália, Gutmann treinou o Quilmes, na Argentina, e o Apoel do Chipre, antes de voltar à Itália para treinar o AC Milan e o Vicenza. Regressou novamente ao Honvéd da Hungria, de onde saiu depois da Revolução Húngara, rumo ao Brasil e a um contrato com o São Paulo, com o qual conquistou o Campeonato Paulista, captando a atenção do Futebol Clube do Porto, que o convenceu a atravessar o Atlântico e a tentar a sorte em Portugal. Quando chegou a Portugal, Gutmann estaria longe de imaginar o sucesso que iria ter em terras lusas. Logo na estreia, na época de 58-59, conduziu os azuis e brancos à conquista do campeonato nacional, algo que não acontecia desde que o Strick deixara o clube 3 anos antes. Não era fácil substituir a aura de sucesso do brasileiro, que quebrara um jejum de 16 anos, mas Bela Gutmann meteu mãos à obra e descansou os dirigentes do clube azul e branco, assegurando o sucesso no campeonato. Na última jornada desse campeonato, a última jornada dramática em Torres Vedras, a equipa do Futebol Clube do Porto superou o Torriense e teve de ficar no meio do pelado à espera do fim do jogo do Benfica CUF para poder festejar a conquista do campeonato. O campeonato do Calabote já foi retratado aqui no canal. Se quiseres assistir, podes procurar na listagem de vídeos do canal. Após o título em Torres Vedras, o Futebol Clube do Porto estava longe de imaginar que, nesse momento, o seu treinador já tinha decidido mudar-se de armas e bagagens para a capital. Os Dragões tinham debaixo de olho nessa altura o jogador José Augusto, do Barreirense. Questionado pelos dirigentes portistas sobre o extremo, Gutmann afirmou perentoriamente que José Augusto não era um jogador que interessasse minimamente ao Futebol Clube do Porto. Umas semanas depois, Bela Gutmann transferia-se para o Benfica e, logo a seguir, José Augusto viajava do Barreiro para a Luz a pedido, imagine-se de quem? Bela Gutmann. Um cretino será sempre um cretino. Espanta-me como é que o Futebol Clube do Porto, anos depois, voltou a contratar o Magiar para orientar a equipa portista na fase final da sua carreira. Não consigo perceber, sinceramente. Tal como também não consigo entender a colocação da estátua de Bela Gutmann na entrada de acesso ao Museu do Futebol Clube do Porto. Em Lisboa, Bela Gutmann levou o Benfica ao seu período mais áureo,
conquistando um bicampeonato e lançando as bases do domínio avassalador dos encarnados no futebol português durante as 2 décadas que se seguiram no âmbito do futebol português. Comandando uma grande equipa, Guttmann surpreendeu todos com os seus métodos, que eram considerados muito revolucionários e que já tinham feito algum sucesso no Futebol Clube do Porto. Conduziu o Benfica a uma inesperada vitória na Taça dos Campeões Europeus logo na primeira época, depois do Benfica nunca ter passado da primeira ronda na competição. A vitória por 3-2 na final sobre o Barcelona surpreendeu os benfiquistas e a Europa. Na época seguinte, Béla Guttmann lançou o Eusébio, toda a gente conhece, na equipa. Com o moçambicano, o Benfica bateria o Real Madrid por 5-3 na final da mesma prova no ano seguinte. Apesar da vitória dupla na Taça dos Campeões Europeus, o Benfica recusou-se a pagar mais do que os 500 contos que já estavam contratualizados e que já pagava a Béla Guttmann. O Magiar não cedeu e o Benfica virou-se para o chileno Fernando Riera. Magoado com esta decisão, Béla Guttmann lançou a maldição que ainda hoje petrifica o coração de todos os benfiquistas. Nem daqui a 100 anos uma equipa portuguesa será bicampeã europeia e o Benfica jamais ganhará uma Taça dos Campeões sem mim. Béla Guttmann, 1962. Em superstições, é claro que só acredita quem quer, mas em Portugal esta é das mais famosas. Cada vez que o Benfica chega a uma fase mais adiantada de uma prova europeia, é recuperada a história desta maldição. Após o feitiço, lançado por Guttmann, seguiram-se 5 finais da Taça dos Campeões Europeus, uma final da Taça UEFA e 2 finais da Liga Europa perdidas pelo Benfica. Nos dias de hoje, a maldição mantém-se. 60 anos estão a passar e o feitiço continua a permanecer. Há, no entanto, 2 episódios curiosos e direi algo caricatos que vale a pena registar. O primeiro ocorreu em 1990. Assim que o Benfica assegurou a chegada à final da Taça dos Campeões Europeus em Viena, Eusébio deslocou-se ao túmulo de Béla Guttmann na cidade austríaca para recordar o treinador que o lançou e relatou-se na altura que terá pedido perdão pelo clube, apelando ao fim da maldição. Uma história que, mito ou realidade, não teve o efeito desejado. O Benfica perderia a final desse ano contra o AC Milan por 1-0. O segundo aconteceu em fevereiro de 2014. No âmbito dos seus 110 anos de vida, o Benfica inaugurou na famosa Porta 18 do seu estádio uma estátua de bronze de Béla Guttmann com 2 metros de altura e com as 2 taças dos campeões europeus nas mãos. A proposta partiu do embaixador da Hungria, Norbert Konkoly. O objetivo simbólico serviu para quebrar a maldição lançada pelo ex-treinador Magiar. Recorde-se de que no ano anterior, em 2013, o Benfica tinha perdido a final da Liga Europa para o Chelsea por 2-1 em tempo de descontos e, após a colocação da estátua, uns meses depois, o Benfica voltaria a perder a final da Liga Europa, desta vez diante do Sevilha, nos pontapés de penalti. Portanto, nem com estátuas o feitiço é quebrado. Depois de lançada a maldição no Benfica, em 62, Guttmann passou pelo Peñarol do Uruguai e pela seleção austríaca antes de voltar ao Benfica para uma última passagem. Mas a segunda passagem pelo clube encarnado não foi feliz. Depois disso, ainda treinou o Servette da Suíça, o Panathinaikos da Grécia, o Áustria de Viena e, por fim, o Futebol Clube do Porto em 73-74. Esta sequência revelou o declínio na sua carreira enquanto técnico. O treinador húngaro abandonou o futebol sem conquistar mais nenhum troféu. Béla Guttmann viria a falecer em 1981 em Viena. Bom, e assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Se gostaste deste vídeo, deixa aqui em baixo o teu like ou escreve aqui também o teu comentário que entenderes por bem fazer. Eu vou voltar na próxima semana com mais um episódio do canal Malha Azul e Branca. Um abraço e até lá!